Fala galera que acompanha aqui o canal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu quero falar com vocês sobre vasectomia. Então, eu vou fazer aqui nesse vídeo um relato sobre a minha vasectomia pelo SUS. Então, se você está pensando em fazer vasectomia, ou se você é mulher e acompanha aqui o canal e está pensando, talvez, né, conversando aí com seu parceiro para fazer vasectomia e quer saber mais sobre como funciona todo esse processo, eu vou tentar detalhar o máximo possível aqui o que eu sei, né? Quero já começar dizendo que eu não sou médico, não sou urologista, não sou profissional de saúde, então tudo que eu vou dizer nesse vídeo é com base no que eu pesquisei, com base na minha experiência e também conversando com os médicos ao longo do processo, mas que é fundamental você também se informar, né, com seu médico de confiança, enfim, buscar informações de um profissional de saúde. Então vamos lá. A primeira coisa, o que é a vasectomia, né? Então, vasectomia basicamente é uma cirurgia, uma pequena cirurgia que a gente faz para ter uma esterilidade definitiva. Então, a gente tem vários métodos contraceptivos, né? Como camisinha, como DIU, enfim, tem N métodos contraceptivos, mas talvez um dos definitivos seria a vasectomia, assim como para a mulher a gente tem a laqueadura, né? A grande questão é que normalmente a laqueadura é um processo um pouquinho mais complexo para a mulher de fazer a cirurgia. Agora, pelo que eu entendi, até eles não abrem mais a barriga, mas antes tinha que abrir a barriga, enfim. Então era praticamente uma cesárea, então para os casos em que a mulher tinha tido parto normal, por exemplo, tinha que voltar depois para fazer mais uma cirurgia, então às vezes acaba não compensando muito. E às vezes mesmo se você é solteiro, se você é divorciado, por exemplo, às vezes você quer já garantir que você não tenha mais filhos ou que você não tenha nenhum filho, então é um caminho a se seguir. Então, basicamente, na vasectomia a gente vai ter lá, né? A gente tem o saco escrotal ali, a gente tem o saco, e a gente vai ter dois canais que ligam, né? E aí, gente, eu tô falando aqui com base no que eu sei, talvez não vou ter os nomes todos bonitinhos, mas é o canal deferente, que ele vai chegar ali no, se eu não me engano, no epidídimo que fica em cima do testículo, né? Então, os espermatozoides saem do testículos e passam por esse canal e se ligam ali com os líquidos, né, da próstata e da vesícula seminal para quando acontece a ejaculação. Então, basicamente, tem um corte ali naquele canal e sutura, né? Fecha de um lado, fecha do outro, e esse, teoricamente, não tem mais por onde os espermatozoides passar no momento da ejaculação, tá? Então, cortou ali o canal, teoricamente não tem mais passagem, tá? Eu já tinha feito o planejamento familiar, aí eu vou explicar, né, o passo a passo normalmente, mas eu já tinha feito o planejamento familiar, se eu não me engano, em 2019 ou 2020, início de 2020, alguma coisa assim, para fazer a vasectomia, se eu não me engano, começou em 2019, meu. Só que acabou que eu entrei, veio a pandemia, enfim. E aí eu também pensei na possibilidade de fazer por convênio, porque na época eu estava trabalhando numa empresa que tinha um convênio bom, então eu até tentei entrar em contato com algumas clínicas, enfim, liguei no convênio também, e eles não pagavam a cirurgia, né? Eu tinha que pagar, mas eu podia solicitar o reembolso. Na época, isso, aí vamos falar de 2020, 2020. Eu encontrei algumas clínicas, enfim, alguns profissionais que faziam ali vasectomia pela casa de uns R$ 3.000, tá? Mas se você pesquisar na internet aí, com certeza você vai achar profissionais que cobram menos, né? Não muito menos, mas vai achar. E vai achar profissionais que cobram muito mais, né? E aí, assim, eu não vou entrar no mérito aqui de o porquê tem uma diferença tão grande, mas é claro que a gente precisa levar em consideração a experiência do profissional, a estrutura do lugar onde ele vai te atender. Então, tem uma série de fatores que vai fazer, às vezes, uma cirurgia ser de R$ 3.000 num lugar e R$ 15.000 em outro lugar, né? E, ok, a gente precisa pesquisar. Só que, muitas vezes, a gente não tem nem 15, nem 3, nem 1.000 para fazer, né? Ou, nessa de esperar, a gente acaba tendo a opção também de fazer pelo SUS, né? Então, se eu não tenho condições de pagar de forma particular, ou se eu posso esperar, compensa fazer pelo SUS, tá? Quando eu fiz o planejamento na época, em 2019, e aí eu já vou explicar essa questão do planejamento familiar.
precisava do consentimento do cônjuge, no meu caso que era casado. Então a minha esposa teve que ir comigo numa reunião, né, de planejamento familiar na UBS, no posto de saúde. A gente assistiu uma palestra. Então, quando fala em planejamento familiar, a gente está se referindo a uma palestra que tem normalmente na UBS, na Unidade Básica de Saúde, e depois dessa palestra você recebe um certificado que você participou, e com esse certificado você dá entrada no seu processo ali de vasectomia, ou no caso das mulheres, de laqueadura. Então, na época que eu fiz em 2019, precisava do consentimento do cônjuge por escrito, tá? Até na rede particular tinha que ir lá, tinha que ter essa assinatura do cônjuge também. Você tinha, quando você dava entrada nesse processo, você tinha que esperar 60 dias no mínimo para ele andar, porque era um tempo meio que obrigatório para vai que você desiste, né? Você muda de ideia. Então, não era chegar, falar eu quero e já operava. Tinha que esperar ali em média 60 dias para avançar com esse processo, tá? Então, era um processo um pouquinho mais demorado, tá? Em 2021, se eu não me engano, eu não lembro o ano exato agora, mas eu sei que teve uma mudança na legislação que você consegue agora fazer vasectomia sem o consentimento do cônjuge, tá? Ou do seu parceiro, enfim. E um outro critério que tinha também antes é que você tinha que ter no mínimo 25 anos e você tinha que ter 2 filhos vivos. Então, você tinha que ter 2 filhos, tinha que ter 25 anos, 2 filhos vivos e o consentimento do cônjuge para conseguir fazer a vasectomia antes, tá? Agora, se eu não me engano, a partir de 21 já consegue. Não precisa ter filhos vivos, porque você pode ter a opção de não querer filhos, embora eles questionem, né, vai que você se arrepende depois, mas você pode fazer a cirurgia sem ter filhos vivos e você não precisa mais do consentimento do cônjuge. Por que você não precisa do consentimento? Quer dizer que você deveria fazer as coisas escondidas na encolha? Não. Você deveria, né, alinhar com seu parceiro, com a sua parceira, enfim, que você não quer filhos, né, e se tudo bem, e aí seguir, né, para não ter brigas por causa disso. Então, vamos lá, a gente vai lá, faz a reunião, participa dessa reunião, dessa palestra, né, sobre o planejamento familiar, sobre os métodos contraceptivos e principalmente sobre como funciona o processo de vasectomia. Sai de lá com certificado, e quando a gente sai de lá com certificado, a gente já fica aguardando uma consulta. No meu caso, eu fiquei aguardando uma consulta com a enfermeira da minha equipe de saúde lá na UBS. E aí essa consulta ela saiu mais ou menos com uma semana depois. Aí voltei lá na UBS, aí tem que levar já alguns documentos, tem que levar algumas coisinhas, e para essa consulta ela vai perguntar se eu tenho filhos vivos, fez um questionário comigo, né, perguntando algumas coisas, perguntando questões de saúde, perguntando também com relação a essa decisão, se eu estava realmente decidido, se eu não pensava talvez em algum momento lá na frente ter filhos de novo, ou tipo, agora, hoje eu tenho uma parceira, amanhã eu tenho outra, será que eu não queria ter filhos com a outra parceira? Então eles fazem uma série de perguntas para entender se você realmente está decidido a fazer a vasectomia. Então, fiz o planejamento, fiz a consulta com a enfermeira ali para preenchimento da solicitação. Com a solicitação em mãos, a gente agenda uma nova consulta, e aí, pelo que ela tinha falado para mim, seria uma consulta com anestesista, mas no meu caso já foi uma consulta direto com o cirurgião. Aqui em São Paulo, eu fiz a cirurgia na Santa Casa de Santo Amaro, Santa Casa de Misericórdia. Então, eu fui, né, lá na Santa Casa, no local onde eu faria a cirurgia, para fazer essa consulta com o urologista já. Ele explica, né, o que precisa para o dia da cirurgia, o que precisa trazer, os documentos, né? Ele já dá o kitzinho ali de internação, toda a documentação do hospital em si, mais o que a gente precisa trazer de documento. Então, por exemplo, eu preciso levar comprovante de endereço, precisa levar certidão de nascimento dos filhos vivos. Então, tem alguns documentos que a gente precisa levar. Então, eu já montei uma pastinha em casa e fui colocando as coisas ali à medida que eu ia avançando no processo, tá?
Eu fui na consulta com o urologista eu fui dia 28 de abril. Eu fui nessa consulta médica com o urologista. E eu saí de lá já com a cirurgia agendada para o dia 5 de maio. Então, eu fui na consulta com ele numa semana, na outra semana já estava marcada a minha cirurgia, tá? E aí, beleza. Eu precisei, estava marcado para as 2 horas. A recomendação era que se chegasse pelo menos umas 2 horas, com umas 2 horas de antecedência. E eu cheguei lá, era 11h20 mais ou menos, tá? E já tinha uma galera esperando. Então, um ponto importante é, normalmente tem bastante gente naquele dia, então pelo que eu entendi, né? Ele faz todo o processo ali de ambulatório num primeiro momento, agenda várias pessoas num dia, e ele tira um dia ali para fazer do plantão só cirurgia, né? Então vai uma atrás da outra ali naquele dia. Então tinham vários homens ali para fazer cirurgia, e então assim, todo mundo foi chegando, vai esperando, alguns quando eu cheguei já estavam lá, né? Então aí nesse caso é meio que por ordem de chegada, né? Dependendo do horário que você chegou, você vai ficando para depois. Mas, dado o tempo previsto para a cirurgia, é um tempo que você acaba sendo operado dentro da janela ali que estava esperada, tá? Então, cheguei ali umas 11h20, aí fiquei aguardando, fui lá, fiz a minha ficha, né? Entreguei meus documentos, meu kit de solicitação da vasectomia, com as guias do médico. Fiquei aguardando. Ponto importante que ele deu bastante de instrução. Um dia antes da cirurgia, você precisa tomar banho e lavar os cabelos. Você precisa depilar toda a região. Então ele já deixou muito claro, se chegar aqui com pelo, eu não tiro e eu não opero. Então tem que fazer uma depilação bem detalhada, né, um dia antes da cirurgia. Então fiz a depilação, tive que tomar banho, lavei os cabelos, enfim. Aí no dia da cirurgia você toma banho e também, só que aí não pode passar creme corporal, loção, nada disso, né? Então tomei banho, passei desodorante e fui. E eles recomendam também que leve uma peça íntima limpa, né? Pode ser que suje, alguma coisa assim. Então eles recomendam. Eu acabei não precisando, mas pode ser que precise. Então a recomendação é levar uma peça íntima limpa. Então, fiz ali minha mochilinha, fui, e aí vai chamando, né? Então, primeiro eu chamava ali para entregar a pulseira, né? Já de internação. Depois vinha alguém do centro cirúrgico já para chamar de fato para a cirurgia. Então, foi indo ali as pessoas. E aí, quando você entra, né? Quando te chamam no centro cirúrgico, aí fui, entrei com as coisas. Aí você tira toda a roupa, né? No meu caso, a moça falou pra mim, falou, fica só de cueca, como eu tava de tênis. Ela falou assim, você pode ficar de tênis, mas tem que ficar só de cueca, tira toda a roupa e coloca o avental com a parte aberta para trás. Aí fui, me troquei, tirei a roupa, enfim. E aí ela me deu um saco também para colocar, ela falou, põe toda a sua roupa dentro da mochila que você tá e eu vou te dar um saco para você pôr essa mochila dentro, né? Para poder entrar lá no centro cirúrgico. Então, me preparei, entrei, aí cheguei lá, ainda tinha algumas pessoas para ser operadas. E aí, assim, isso é um outro ponto. Normalmente, se a gente pesquisar aí na internet, a gente vai ver que a vasectomia leva aí de, sei lá, 20 a 40 minutos de procedimento. Cara, eu gastei acho que 20 minutos para fazer o procedimento todo. Assim, do momento que eu entrei, né, ali na fila do momento que eu entrei na sala do médico, no centro cirúrgico, para o momento que eu saí do centro cirúrgico, eu devo ter gastado ali 20 minutos no máximo, tá? E não foram 20 minutos de cirurgia. Tinha algumas pessoas que estavam conseguindo ali em 15 minutos, tá pronto, tá? Então, fiquei ali na fila, aí eles pegam a ficha que tá com a gente, enfim. Hora da cirurgia. Entrei para dentro do centro cirúrgico, aí ele pergunta algumas coisas, né? Pergunta se eu sou casado, pergunta se eu sou casado, se eu tinha filhos, mandou deitar na maca já. Eu perguntei a questão de se esse medicamento, alguma coisa interferia, ele falou que não, que tudo bem. Deitei. Aí
ele fala para você, né, descer enfim, subir o avental que você tá vestindo e vem fazer a higienização. Aí ele veio e, então assim, preparado, ele falou para eu fazer, né, me indicou a posição que eu tinha que ficar e veio fazer a higienização primeiro do local, ok. Deu aquele incômodozinho assim, aquele líquido gelado. Ele falou, ó, você tem que ficar quieto, porque senão eu não consigo te operar e você acaba se machucando, então você vai ter que ficar quieto. E um ponto importante é que a anestesia é uma anestesia local. Então você tá acordado, consciente, né? Ele vai conversando com você. Então, de fato, assim, você precisa ficar quietinho ali o máximo possível para não ter nenhum problema. E aí ele vai explicando. Então ele falou, olha, agora eu vou palpar para entender onde é que está o canal, minimamente, vou dar uma olhada. Aí beleza, ele foi lá, fez isso, aí zero problema. Ele falou, ó, vou dar anestesia. Aí ele vai dar anestesia, né? Então a anestesia é dos dois lados, né? Do canal, ali do saco. Você sente a agulha entrando, mas não é assim, nossa, que dor, não. É uma picadinha tipo quando você vai tirar sangue, que a agulha é um pouquinho maior. Então você sente a agulha entrando, mas não é um negócio assim de que chega a doer, não. É mais um incômodo, tá? Então ele fala, ó, agora você vai sentir uma picadinha, é anestesia. Beleza, deu anestesia. Depois que ele dá anestesia, aí ele fala, agora pra valer, vou apalpar, vou ver onde é que tá o canal que a gente vai ter que cortar aqui. Aí ele acha o canal com a mão. E até aí você não tá sentindo nada, nada, nada. Ele acha o canal, aí ele vem com as pinças e prende o canal, né? Prende um lado. E aí eu vou falar do que eu imagino, da ordem que eu imagino que ele faz, porque até então tava tudo fechado, não tinha corte nenhum, tá? Então eu imagino que ele prende um lado do canal, vai lá, faz o corte, vai e puxa o canal, porque aí ele avisa, ó, agora eu vou puxar o canal para fora. Aí ele vai, puxa o canal para fora um pouquinho e prende o outro lado. Então fica dois negócios presos aqui e um pedacinho do canal aqui para fora. E aí nesse pedacinho do canal para fora ele vai, corta, né, e cauteriza ali, enfim. São mais ou menos 15 minutos de procedimento. Durante 13, eu vou falar da minha experiência, não tô querendo assustar ninguém, mas é para você estar preparado psicologicamente, tá? E todo mundo que passou ali, que a gente vai se conversando ali na fila ali, todo mundo relatou a mesma experiência. Tá? Tem gente que relata que não sente absolutamente nada, mas eu vou falar do que todo mundo relatou ali naquele dia, tá? Que você não sente nada nesses 15 minutos, exceto nessa hora que ele tira o canal para fora e que ele vai fazer o corte, você não sente, a cauterização você não sente. Mas como ele aperta, ele prende ali com as duas pinças, né? Para que o canal não fuja do lugar. Esse aperto, você sente um desconforto. Né, você sente uma dor. Então, quando ele prende ali, você sente, né, tipo, de fato, como se alguém estivesse apertando o seu testículo, tá? O corte você não sente, cauteriza, ele faz isso em 45 segundos, cara. Prendeu o segundo lado ali, cortar, cauterizou. Você não sente nada, mas aquela dor de estar apertando ali, você sente, e aí vai falando, ó, respira, você vai sentir dor agora, tal, desconforto. Beleza, soltou, tá pronto já. Aí, meu, ele vai já dá o ponto já de um lado, já deu os pontos que precisava para fechar e você, de novo, você não sente nada no ponto, aí puxa assim pra cima. Cara, nada, você não sente nada. Puxa a linha, né? Você não sente nada. Aí, agora é do outro lado. Aí quando ele falou assim, agora é do outro lado, eu já fiquei pensando na dor da pinça ali. Falei, caraca. E pior que do outro lado, para mim, ainda um pouquinho mais. Né? Então, assim, de novo, não é uma super dor o tempo inteiro. Cara, são 2 picos de 45 segundos de dor. Mas é uma dorzinha chata, tá? Mas ainda assim, ele vai conversando com você, ó, respira, tá quase acabando e tal, falta, né? Tipo, e na hora que ele termina, cara, de verdade, você não sente cortar, você não sente toda essa parte. É mais o aperto mesmo da pinça ali para o canal não correr, né? Não sair do lugar. Mas, fora isso, tipo assim, é 1 minuto e meio de que você tenha um desconforto ali, uma dor. Cara, depois ele dá o ponto também e acabou. Aí falou pra mim, ó, senta agora, tá tudo bem agora, sobe a roupa, né, a roupa íntima, pode subir. O enfermeiro ainda ajuda ainda, né, pra você conseguir, porque tá lá no seu pé o negócio.
ele ainda dá uma ajuda, tá, pô, se veste aí ele já fala, ó, vou fazer um curativo aqui, aí fez o curativo, falou, pode subir a roupa. Aí senta na maca para regular a sua pressão, pra você não cair e desmaiar aqui. Aí sentei na maca uns 2 minutos ainda, 1 minuto. Aí levantei, beleza, fui, sentei lá na mesa, aí ele veio e explicou o pós-operatório, né? Então, de novo, eu vou falar o que o doutor falou para mim. Não estou dizendo que para todo mundo tem que ser igual. A primeira coisa que ele perguntou para mim foi com que eu trabalhava para entender se eu precisava de atestado ou não, tá? Falei que muito provavelmente não precisaria de atestado, então, beleza, essa parte passou. Aí ele me deu os medicamentos, né, a receita dos medicamentos, que dá no SUS. Eu já vou comentar sobre isso, a receita dos medicamentos e algumas instruções, tá? Que instruções foram essas? Primeiro, chegar em casa e tirar o curativo, lavar, tomar banho e depois fazer com compressa fria, tá? Ou com água fria, ou com gelo, enfim. A recomendação é fazer no dia, né? A recomendação dele foi fazer só naquele dia. Eu fiz por pelo menos 2 dias, tá? Hoje eu tô no 3º dia. No dia que eu tô gravando esse vídeo, eu tô no 3º dia. Então, nos 2 dias, no dia da cirurgia e ontem, eu fiz compressa com gelo para não inchar, para, né, ajudar a cicatrizar melhor, enfim, para não ter nenhuma complicação. Então, a recomendação é que você faça compressa com gelo. Outra recomendação, usar cueca apertada para que os testículos eles fiquem mais elevados, né, mais firmes ali, não fique balançando, por exemplo, e aí isso poderia ceder talvez os pontos, né, enfim. Então, é uma outra recomendação usar uma cueca mais apertada. Aí, com relação aos pontos em si, é lavar com sabonete na hora do banho ali, lavar bem, para ficar sempre bem higienizado. E, claro, bem seco, só que você não pode esfregar, né? Passar a toalha ali para secar. Então tem que secar com cuidado, mas dá para tomar banho normal, lavar, beleza. Cara, a gente vem embora andando, tá? Eu vim embora andando. Tudo bem que eu peguei um Uber para vir até a minha casa, né? Porque eu não fui de carro, mas todo mundo foi embora andando, né? Dá um certo desconforto porque tá com um curativo ali colado na sua perna também. Cara, pra tirar o esparadrapo da perna, nossa Deus, porque você depila a região íntima, mas você não depila a perna. E aí ele veio meter o esparadrapo aqui pra segurar tudo na hora que você sai da cirurgia, e depois pra você tirar esse esparadrapo grudando nos pelos da perna. Então, deu pra suar um pouquinho ali na hora de tirar o curativo, mas, cara, de boa, tomei banho. Aí, em relação a esforço físico, tá? Esforço físico que ele dispara a mim. 15 dias sem pegar peso, sem esforço físico pesado, tá? 15 dias também sem relação sexual, principalmente por causa do atrito, né, de bater o testículo, então, para evitar problema, e os pontos caem sozinhos, né? Então são pontos provavelmente absorvíveis, não precisa voltar na clínica lá no hospital para retirar os pontos, tá? Então ele falou que a tendência é que ao longo dos dias esses pontos vão cair durante o banho, durante o processo normal ali de limpeza e higienização. Disse que não precisava ficar fazendo curativo, né? Então só usar essa cueca mais apertada já resolveria o problema. Então, vamos lá. Cueca apertada, higienização, ponto cai no banho. Falei sobre... Deixa eu ver se eu não tô esquecendo de nada, tá? Então, assim, eu perguntei essa questão sobre o peso, né? Porque eu treino, pego, né, muito peso na academia, então pelo menos 15 dias. E aí, um outro ponto que ele comentou, né? Que ele já avisa. Primeiro, a vasectomia, por mais que ela seja um dos procedimentos contraceptivos, mas com maior taxa de sucesso, tá? Normalmente a gente vai ver aí números de mais de 99% de êxito. Uma das coisas que ele comentou é que 1 em cada 2.000 o corpo dá um jeito de religar. Então, uma cirurgia em cada 2.000 pode ser que o corpo dê um jeito de religar ali, criar um outro caminho, enfim. Então, como é que você sabe que a sua cirurgia deu certo? Não é quando você sai de alta quando seus pontos caem. É quando você faz um espermograma e dá zerado. Então, fez a cirurgia. Passou essa fase inicial ali de 15 dias, que você não pode ter esforço físico, não pode ter relação sexual por causa dessa questão de atrito, beleza. Passou, tá liberado.
precisa contar 20 ejaculações. 20 ejaculações. Para que todo o espermatozoide, né, que estava ali no canal, ele saia. Então, assim, pensa, tinha lá seu testículo aqui, tinha o seu pênis na outra ponta e tinha um canal que ligava uma coisa na outra, na sua uretra, e saía aqui. Cortou o canal aqui embaixo. Beleza, daqui, do testículo para cima, não passa mais nada. Mas dessa ponta aqui do canal para a uretra, ainda poderia ter alguma coisa ali ainda, tá? Então, eles consideram essa margem de 20 ejaculações para que, se tinha ali espermatozoide que já tinha passado, tem algum perdido ali, né? Você coloque tudo para fora e aí tenha certeza de que você não está gerando espermatozoide, tá? Então, precisa ter ali 20 ejaculações e aí eu já vim com a guia, né? Para fazer o espermograma, mas eu só vou marcar quando eu tiver atingido essas 20 ejaculações. Então, ejaculou 20 vezes, vai lá no posto de saúde, marca, faz o agendamento do exame, vai colher o exame e quando vier o resultado, você passa em consulta e aí zerou o exame, é sucesso na vasectomia. Outro ponto que ele já alertou, pode ser que mesmo depois que você fez a vasectomia, fez o espermograma, um tempo depois, de alguma forma misteriosa, o seu corpo religou o canal, fez um outro caminho lá, porque nosso corpo é uma máquina. Pode acontecer. Se isso acontecer, o que seria o ideal? Antes de você pensar que sua mulher está te traindo, antes de você pensar que você, né, tomou uns galhos, vai fazer um espermograma de novo. Porque às vezes você está ali confiando que não tem nada, e aí de repente o corpo liga de novo e você, enfim, fica naquela desconfiança, da treta, enfim, quer separar. Não, vai fazer o exame primeiro e descobre se seu corpo não religou e agora está tendo contagem de espermatozoide de novo no seu esperma, tá? Emerson, vasectomia altera comportamento da ereção, alguma coisa assim? Não, não é para alterar, porque, de novo, é só um corte no canal que envia os espermatozoides ali no líquido, né, do sêmen ali, do líquido ejaculatório. Então não é para interferir em nada no sentido de funcionamento do pênis e de ereção, tá? Eu não sei se tem uma taxa aí de casos que pode dar problema, eu não sei. Mas a recomendação e a informação que eu tenho é que não era para interferir. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Então, fez ali as 20 ejaculações, faz o exame, deu zerado. Ok, vida que segue. Nessas 20 tem que ter um método contraceptivo. Então, ou se a mulher está tomando injeção, ou se ela está tomando remédio, ou se está usando, de preferência, junto com algum método, né, hormonal, é importante usar a camisinha nessas 20 ejaculações, porque acontece bastante de tô operado, beleza, tá de boa, vamos sem, e engravida a mulher de novo. E aí depois vai querer brigar com o médico falando que a cirurgia deu errado. Mas, cara, eu já saí de lá e ele falando, 20 protegido e só que quando tiver zerado é que deu sucesso. Enquanto não zerar, não é sucesso. Pode ser que com 10, com 15, zere, pode ser que sim, mas eles já deixam essa margem aí para não ter que ficar refazendo o exame toda hora, tá? Então, precisa ter esse cuidado aí, senão vai ter surpresinha depois, tá? Emerson, faz sentido fazer vasectomia pelo SUS? A experiência é boa? Para mim, faz sentido, tá? O procedimento em si é ok, de novo, dá esse desconforto ali na hora que vai puxar esse canal para fora, rapaz. Mas é uma dor que vale o custo-benefício, tá? Então, sim, vale a pena fazer pelo SUS. A minha experiência com o doutor que fez a minha cirurgia, né, que eu não tô agora com o nome dele aqui, mas eu posso colocar depois o nome dele aqui. Enfim, eu acho que foi um atendimento bacana, assim. A minha experiência foi uma experiência positiva, tá? Para mim doeu. Tá? Pode ser que tem gente que relata que não sentiu nada, pode ser que, sei lá, o fato de eu ser mais pesado interferiu, não sei. Eu senti dor, tá? Um pouquinho. Mas, de novo, é só esse momento do aperto ali. Então, cara, você vem embora pra casa de boa, tá? No primeiro dia,
tava meio difícil para andar. Primeiro, por causa desse curativo, né? Que meio que cola suas duas pernas. Depois que eu tirei o curativo, você ainda fica com uma sensação assim que você tomou um chute no saco, uma bolada, tá? Cara, ontem no segundo dia, tipo, do meio do dia pra frente, assim, eu já não senti praticamente nada, tá? Hoje, por exemplo, às vezes de vez em quando, assim, você tem que ajeitar as coisas ali, mas de modo geral, não tenho sentido dor. E aí tô tomando os remédios, enfim, mas é tranquilo, tá? Outra coisa sobre os remédios. Esses remédios eles dão no SUS, dão na farmácia do posto, por exemplo, foi o que ele disse para mim. Mas ele falou o seguinte, na hora que eu saí, né? Ele falou assim, ó, como você, pelo horário que você está fazendo hoje, você precisa começar a tomar esses remédios hoje. Então, dá no SUS, dá lá no posto, mas como tem hora para fechar a farmácia, se você puder, compra, se não der para pegar, e você puder comprar, compra, porque você precisa começar a tomar hoje ainda. Então isso é um ponto, tá? Mas eu gastei R$ 40, tá? Uns remédios. São 2 remédios. Um que eu acho que é anti-inflamatório e um antibiótico que é para infecção de urina, que o farmacêutico comentou depois também, que é para infecção de urina, mas acredito que seja mais como uma forma de prevenção ali por causa da cirurgia, porque mexeu ali, enfim. Então, não é caro, tá? Se der para pegar no SUS, ok também, fornecem a medicação que ele passou ali, pelo menos passou para mim. Mas se não tiver se precisar comprar pela urgência, enfim, eu paguei, né, R$ 40. Então, e tipo, numa farmácia de bairro, assim, que normalmente no bairro às vezes acaba custando até um pouco mais caro. Então, é um valor ok, tá? Talvez acessível ali. Então, já passei na farmácia, já comprei os medicamentos, já comecei a tomar. Então, assim, gente, recomendo o procedimento? Recomendo, tá? É claro que eu ainda estou no processo aqui pós-operatório, né? Estou no terceiro dia aqui pós-cirurgia, então ainda estou entendendo um pouco melhor a experiência. Hoje já é um dia que eu estou com pouca ou nenhuma dor. Assim, dor na verdade não tem, né? Às vezes dá um desconforto aqui e ali, mas se ajeita tudo certinho e é mais pela questão de posicionamento e do ponto, né? Às vezes na roupa íntima. Mas, cara, fora isso, consegui descer a escada aqui para o escritório para poder trabalhar. Ontem à tarde já consegui trabalhar também, então, assim, no meu caso, que trabalho de casa, ok. Para quem trabalha com peso na rua, com movimento, talvez precise de atestado médico, mas vale. Depois a gente pode atualizar aí a hora que eu fizer o espermograma, eu posso atualizar e trazer o resultado final, né, de como ficou todo esse processo. Se você está pensando aí em um método contraceptivo que seguro, né, e que vai te trazer uma taxa ali de eficácia muito grande, a vasectomia é sim um método que eu recomendo, é um método que não é tão invasivo, tá? O único ponto é que a vasectomia não protege de nenhuma doença sexualmente transmissível. Então, dependendo de como for a sua vida, você continua precisando sim usar camisinha por causa de doenças sexualmente transmissíveis, mas você não tem o risco de gerar filhos, né? E no caso, se você está casado ali, tem o seu parceiro fixo, enfim, acho que você tem a vantagem de poder, se teoricamente ninguém está doente, ninguém tem nenhum problema, tem a vantagem de poder ali ter relação sem a necessidade de um preservativo, tá? Então, de novo, o vídeo já está ficando bem longo já, mas acho que é tudo que você precisa saber, né, antes de fazer vasectomia pelo SUS. De novo, não sou médico, não sou urologista, não sou profissional de saúde, mas espero ter ajudado vocês aí a entender minimamente todo esse processo, né, que às vezes demora aí uns 2 meses, 3 para você conseguir essa cirurgia, mas que é um processo tranquilo de se fazer. Sai no mesmo dia, recuperação tranquila também. Acho que mais essa questão do trabalho de cada um que vai pegar um pouquinho ali, talvez precisando de um atestado. Medicação também ok. Dor também ok. Quase nenhuma pós-cirurgia, tá? Pouquíssimo se você está pensando em fazer vasectomia, né? Ou se você é mulher, tá vendo aí, o marido faz, não faz. Cara, eu pensei muitas vezes se eu não ia fazer, pensei até em ir embora para casa, estando lá para fazer a cirurgia, mas compensa, tá?
foi mais tranquilo do que eu imaginava, né? De novo, eu vou sempre fazer esse parênteses desse pico de dor, porque, cara, isso daí foi o ápice. Mas, de novo, assim, fora isso, tá? Zero problema. Tem gente que relata que não sente absolutamente nada, nem esse pico ali de prender, né, o canal, enfim. Então, pode ser que tenha sido só a minha experiência e que você talvez não sinta exatamente nada. Então, se você já fez vasectomia e está vendo esse vídeo, comenta aqui também a sua experiência, como é que foi o procedimento, se você fez na rede particular, na rede privada, ou se você fez pelo SUS também. Comenta aqui, porque com certeza, né, também os comentários, o relato de outras pessoas vai ajudar quem ainda está se decidindo, quem ainda está nesse processo aí de planejamento para fazer essa pequena cirurgia. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, clica no botão de gostei aqui embaixo. Aqui na descrição, a gente sempre deixa os links para os treinamentos, para os produtos que a gente usa, que a gente recomenda, né? E se você quer aprender, por exemplo, como ganhar dinheiro na internet, se você quer aprender como estruturar um canal no YouTube, como a gente faz aqui com os nossos canais, tem aqui também os treinamentos que a gente é aluno e com quem a gente aprendeu de fato muito do que a gente sabe hoje sobre internet, marketing digital. Então, se você tem interesse, tem aqui o primeiro link na descrição. Sim, se você comprar pelo link que está aqui na descrição, a gente vai receber uma comissão por isso, né? Então, não tem nada aqui escondido, né? A gente vai receber uma comissão por isso e tá tudo bem. Você não vai pagar mais nada por isso, mas é uma forma de você apoiar o canal também. Então, de novo, não quero que você faça nada que não esteja nas suas posses ou que não seja o seu momento, mas se você quer aprender, está disposto agora a dar um passo a mais, tem o link aqui na descrição de treinamentos que realmente funcionam e que realmente vão te ensinar passo a passo como você estruturar um negócio na internet. Então, confere os links aqui na descrição. Se você não é inscrito aqui no canal ainda, mas você gosta de vídeos relacionados à rotina de casa, vlog, se você gosta de coisas relacionadas à organização da casa, limpeza, faxina, esse é o foco do canal por aqui. Agora, com um neném recém-nascido, a gente vai ter também um pouco mais dessa rotina com crianças, com filhos, mas vocês são super bem-vindos para estar aqui. Então, se inscreve aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo.